Irmãos e irmãs, nós vamos conversar esta noite a respeito de mais um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13 até o verso 21. Lucas, capítulo 12, do verso 13 até o verso 21. Lucas, capítulo 12, do verso 13 até o verso 21. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou a Jesus: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então Jesus lhes recomendou: Tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém. Desde que eu me converti, apesar de ter gente que acha que eu não me converti ainda, eu tenho ouvido na igreja que a Bíblia é muito importante. Acredito que se eu perguntar aqui para os irmãos, todos vão dizer: sim, pastor, a Bíblia é essencial. A Bíblia é fundamental. Até quando você está em reunião de presbitério, chega alguém que quer ser licenciado ou quer ser ordenado, às vezes perguntam para a pessoa: meu querido, a Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? E todos querem ouvir a resposta: a Bíblia é a palavra de Deus. Então todos nós olhamos para a Bíblia, pensamos na Bíblia, respeitamos a Bíblia, amamos a Bíblia, defendemos a Bíblia como a palavra de Deus. Mas é muito interessante que a maioria de nós, apesar de tanto apreço que tem pela Bíblia, não lê a Bíblia diariamente. Talvez não leia nem semanalmente, quiçá mensalmente, né? Há uma antiga anedota que os pastores contam, que o pastor foi visitar uma irmãzinha da igreja e perguntou para ela: ô, minha irmã, a senhora tem lido diariamente a palavra de Deus, a Bíblia? A irmã: ai, pastor, eu amo tanto ler a Bíblia, eu gosto tanto da Bíblia, mas depois que a minha vista ficou ruim, eu não consigo ler mais, eu perdi o meu óculos. Aí o pastor: então eu vou pegar a sua Bíblia, minha irmã, e vou ler para você. Aí quando ele abriu a Bíblia, o óculos estava lá dentro, né? Então, você já imagina que fazia muitos anos que a nossa querida irmãzinha não abria
a sua Bíblia, e por isso que ela nunca mais achou o seu óculos. Então nós somos assim, né? É uma coisa meio estranha no povo evangélico. Defende com unhas e dentes a Bíblia, mas não lê a Bíblia e muito menos pratica o que a Bíblia diz. Eu acho que se eu perguntar aqui, você quer que Deus fale com você? Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir Deus falando com você? Você vai dizer que eu quero, pastor. Onde que Deus está falando? Aqui, na Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, Deus fala conosco através da Bíblia. Então, para que a gente pudesse ter uma comunhão íntima com Deus diariamente, seria necessário que todos os dias, a primeira coisa que a gente fizesse fosse abrir a Bíblia, ler um trecho da Bíblia, e aí ouvir naquele trecho Deus falando com você e passar o dia meditando naquela palavra que Deus falou e procurando colocá-la em prática. É isso que o salmista diz: na tua lei medito de dia e de noite. É isso, simples. Lê um pedacinho da Bíblia e fica lá, ruminando aquele pedaço até ele se tornar mais doce que o mel. E aquilo então começar a fazer parte de você, porque você leu, você meditou e você tomou a decisão de tentar colocar a Bíblia, aquilo que Deus falou, em prática nas nossas vidas. Já alguns domingos eu falei que todos nós também concordamos que existe um padrão na Bíblia, que é Jesus, e que nós deveríamos nos tornar esse padrão. No texto de Colossenses fala isso, no texto que foi lido como declaração de perdão. E todos nós também concordamos que estamos razoavelmente distantes desse padrão. E a grande questão é como a gente se aproxima, como há esse processo de santificação através da leitura diária da Bíblia e de colocar a Bíblia em prática em nossas vidas. E aí talvez você esteja se perguntando: bom, pastor, muito bonita a sua introdução, mas o que isso aí tem a ver com o texto? Ora, nós acabamos de ler um texto. Se você depois quiser, na sua casa, ler o restante do capítulo, você vai perceber que esse capítulo está dividido em 3 pedaços, e esse pedaço que nós lemos é o pedaço central desse capítulo. E nesse capítulo, Jesus está dando instruções aos seus discípulos e, por tabela, às multidões. Por quê? Porque no anterior ele enfrentou os fariseus, os religiosos da época. Eles decidiram que vão acabar com Jesus, e Jesus sabe que a sua hora está chegando, e ele sabe que são os seus discípulos que vão dar início à igreja, e esses discípulos que vão dar início à igreja, eles vão dar início à igreja através dessa multidão. É a multidão o campo missionário deles. Então ele começa a ensiná-los. E nesse ensino aos seus discípulos, o centro desse ensino está no texto que nós acabamos de ler. E aí, quando eu estava estudando esse texto, preparando a nossa meditação, eu fiquei pensando assim: poxa, quase não tenho o que falar desse texto, porque ele é tão explícito, é tão claro, é tão óbvio. O problema é que a gente não pratica o que está claramente dizendo nesse texto. Então ele estava ensinando aos discípulos, e aí alguém da multidão, como que representando a multidão, interrompe esse ensino de Jesus, fazendo um pedido a ele, pedindo que ele ordene ao irmão dele, dessa pessoa, para que este irmão reparta a herança dele com ele. E aí então Jesus faz essa pergunta: vem cá, mas quem me constituiu juiz, partidor de heranças? É para isso que eu, Jesus, vim à terra, para repartir a herança de vocês? E aí Jesus emenda um ensino contrário à avareza. E ele faz essa afirmação que a gente faz questão de ignorar.
a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Esta afirmação de Jesus, ela é totalmente contrária à sociedade da época de Jesus e igualmente contrária à sociedade dos dias de hoje, porque a afirmação que todos fazem na sociedade em que nós vivemos, no mundo inteiro que nós vivemos, é justamente o contrário do que Jesus falou. Todo mundo diz: a vida de uma pessoa consiste na abundância dos bens que ela tem. Todo mundo na nossa sociedade julga um ao outro a partir da sua conta bancária, a partir da sua posição social, a partir dos bens que esta pessoa possui. Bom, basta, né, o exemplo mais fácil disso é você ir num banco ou você ir numa concessionária de veículos e ver o tratamento que é dispensado a quem tem dinheiro e a quem não tem dinheiro. Aliás, na época de Jesus, né, um pouco depois, Tiago fala isso. Entra um rico na sua igreja, aí vocês, meu querido, temos este lugar especial para você aqui e tal, porque a pessoa é importante. Mas entra uma pessoa simples, ninguém nem dá bola para ela, ignora ela por completo. Por quê? Aquela sociedade, e a nossa, tem por premissa isso. A vida de um homem consiste, é avaliada, é medida pela quantidade de bens que essa pessoa tem. Aí vem Jesus e diz: no reino de Deus, na igreja que eu estou constituindo, no relacionamento das pessoas comigo, nesta nova vida que eu vim trazer à terra, nessa nova existência, nesse novo ser, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que essa pessoa tem. E aí, então, ele conta essa parábola que é extremamente conhecida, essa parábola. Impressionante como nós conhecemos esta parábola. Ou seja, um homem rico, com muitas terras, faz a sua colheita, e a colheita é tão abundante, é tanta riqueza que ele tem na sua colheita, que não cabe, os frutos que ele colheu, não cabe no armazém, já grande que ele tem, e ele fica lá sem saber o que vai fazer. E aí vejam, ele começa a conversar consigo mesmo, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Já que esse homem bastante rico acaba não tendo mais referências exteriores, quer dizer, ele não conversa com outras pessoas, e ele não conversa com Deus, né, porque a riqueza o faz se distanciar das outras pessoas, e a riqueza o faz se distanciar de Deus também. Então não sobra ninguém para ele conversar, a não ser com ele mesmo. Conversa de si para si mesmo, só tem ele. E ele não sabe o que vai fazer até que ele tem uma brilhante ideia. Pronto, eu vou derrubar tudo que eu tenho de celeiro, vou construir celeiros maiores ainda, e aí eu vou recolher todo o produto, todos os meus bens. E aí ele disse: vou dizer à minha alma, porque ele só tem ele para conversar com ele mesmo, né? Então ele vai dizer: olha, alma, como você tem no depósito bens para muitos anos. Você fica até lembrando da riqueza, por exemplo, dos jogadores de futebol, ou se você olhar para a riqueza dos homens mais ricos do mundo, dos homens mais ricos do Brasil, né? Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que aquela ideia de taxar grandes fortunas ia atingir apenas 55 pessoas, que seriam consideradas as grandes fortunas que tem no Brasil.
Então, quando você olha para uma pessoa que tem muito dinheiro, ela tem dinheiro para a geração dela atual e talvez para umas 15, 20 gerações depois dela, de descendentes, vão ter ainda dinheiro para gastar. Então é o que esse homem disse: olha, alma, fique tranquila, descansa, come, bebe, regala-te, porque a gente tem um patrimônio que dá para muito tempo. Não precisamos mais trabalhar. Aliás, às vezes a gente fica perguntando, é porque fulano é rico, fulano não é rico. Eu pergunto sempre para a pessoa, vem cá, se essa pessoa que você está dizendo que é rica, parar de trabalhar, ela continua vivendo tranquilamente, ou ela precisa continuar? Não, pastor, ela tem que trabalhar, se ela não trabalha, então não é rico. O rico é assim, eu posso guardar tudo que eu tenho, e aí eu vou viver o resto da minha vida sem trabalhar, porque eu tenho muito para muito tempo. E aí Deus o chama de louco. Veja aqui, a riqueza, a avareza, o acúmulo dos bens leva à loucura. E ele diz, olha, você acha que tem para muito tempo, mas essa noite eu vou pedir a sua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Né? Quantas vezes as pessoas acumulam bens e morrem, e o caixão não tem gaveta, né? E aí elas não conseguem levar nada do que acumularam. Diz que um árabe, né, um libanês, né, aqueles que são bem assim, né, um salim, né, ele queria ser enterrado com o seu dinheiro, combinou com os filhos, olha, vocês põem lá o meu dinheiro. Aí foi lá, um filho botou uma quantia, outro filho botou outra quantia, outro filho botou outra quantia, todo mundo botou dinheiro lá no buraco dele, no caixão dele. Aí chegou o último filho e falou assim, peraí, pegou todo o dinheiro dele, fez um cheque, contou, fez um cheque, pôs lá o cheque. Bom, está indo com cheque, né? Quando chegar lá ele desconta, aí ficou com o dinheiro, né? Porque ele não quer levar o dinheiro, está aqui o cheque, é um cheque bom, quente, mas, né, não tem como levar. Então, por essa obviedade, Jesus arremata dizendo, assim é a pessoa que guarda bens para si, que quer ser rico do ponto de vista humano, e não quer ser rico para com Deus. O que Jesus está dizendo é que a verdadeira riqueza desta vida não são os bens materiais. A verdadeira riqueza desta vida é a comunhão e a intimidade com Deus. Quando Jesus fala lá no Sermão da Montanha, lá ele vai falando, né, primeiro ele fala sobre as bem-aventuranças, depois ele fala do ouviste o que foi dito aos antigos, ele dá uma nova interpretação. Depois no capítulo 6 ele começa a falar da religiosidade do judeu. Ele fala da oração, fala do jejum e fala de dar esmolas, né? E quando ele fala da oração, ele critica os judeus, porque os judeus, os fariseus, gostavam de ir no templo, ficar em pé e orar em voz alta para todo mundo ver eles orando. E Jesus diz o quê? O contrário. Vá no seu quarto, entra no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto ao teu pai, e o teu pai em secreto te ouvirá, e você receberá a sua recompensa. Ora, é óbvio que essa recompensa não é dinheiro, não são bens materiais. A recompensa da intimidade da oração com Deus é a riqueza que é ter comunhão com Deus. Então, por mais que muitas vezes a gente tenha sido atraído à igreja, às vezes com alguma proposta de prosperidade, ou alguma proposta de ou converta-se e fique rico, ou nós vamos resolver aqui na igreja todos os seus problemas financeiros e tal, venha para a igreja. A verdade do Evangelho é, a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. A vida de um homem consiste na relação, na intimidade que essa pessoa tem com Deus. Esta é a verdadeira riqueza. Tudo que a Bíblia fala de riqueza é para falar
desta riqueza com Deus, que é a comunhão e a intimidade com Deus. Irmãos e irmãs, às vezes a gente passa tempo na igreja, preocupado com um monte de coisas, e querendo que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, que Deus resolva isso, que Deus resolva aquilo, e a gente perde o tempo da nossa vida, em vez de a gente aproveitar cada dia para a gente buscar essa intimidade maior com Deus, através da Bíblia, lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, e meditando na Bíblia que a gente vai então orar sem cessar, e a gente então pode estar mergulhando nessa riqueza que é a comunhão com Deus, descobrindo mais do que Deus é, o amor, a misericórdia. Vocês viram aquele texto de Oséias? Aquele texto de Oséias é de arrepiar. Deus falando, eu os busquei com cordas de amor, eu amei aquele povo, fiz de tudo por eles, mas eles são obstinados a fazer coisa errada, a se afastar de mim. Então, é um Deus amoroso, que quer comunhão com a gente, e a gente está preocupada com os bens materiais, com saúde, com a nossa família, com nossos projetos de vida, tudo que a gente planejou, e tal, e é isso, e é aquilo, e esquece de que precisamos ser ricos para com Deus. Diante de um texto desse, irmãos, eu não entendo como que a teologia da prosperidade faz tanto sucesso no meio evangélico. Eu não consigo entender como que alguém que lê o que Jesus falou aqui pode defender a teologia da prosperidade. Como alguém que conhece esse texto e conhece todos os outros textos que Jesus fala contra a riqueza. Quando Jesus diz que a riqueza é um ídolo, um Deus, Mamon, e que quem busca a riqueza está buscando essa idolatria. Ou quando Jesus é tentado no deserto pelo diabo, e o diabo fala, olha, esses bens na terra, essa riqueza, esse poder, essa glória, tudo eu te dou, se você prostrado me adorar. Depois de tudo isso, alguém defender teologia da prosperidade. E fazer essas afirmações, e falar que o importante é a gente buscar prosperidade, riqueza, exigir, determinar que Deus tem de dar tudo aquilo que a gente quer. É, de fato, a demonstração daquilo que eu falei no começo. A gente defende a Bíblia, mas não lê. E se lê, não aplica. Né? Porque se lermos a Bíblia e aplicarmos a Bíblia, a gente vai jogar fora essa teologia da prosperidade. Bom, irmãos, eu estou devendo tempo para vocês, né? Semana passada foram 45 minutos, né? Essa semana eu fui usar o cartão de crédito e o cartão não passou. Aí eu entrei no aplicativo para ver. Aí meu saldo estava assim, né? Seu limite é, sei lá, 4.000 e o seu saldo é menos 26 mil. Aí eu falei, nossa, então eu estou mais ou menos assim com os irmãos, né? Estou devendo tempo, né? Eu falava que eu pregava 15, 20 minutos, preguei 45, então hoje eu vou terminar por aqui, e a proposta que eu faço aos irmãos é essa. Essa mesa aqui traz a verdadeira riqueza. Pão e vinho, corpo e sangue de Jesus. Isso aqui é a maior riqueza que você pode ter nessa vida, nesse mundo, é se alimentar de Jesus e ter comunhão com Deus. Então, ao comermos desse pão e desse vinho, a gente possa buscar ser ricos para com Deus. Amém?